eu entendo que a gente ainda tem um papel muito grande de fazer a diferença na vida das pessoas dentro desse ambiente, que é uma coisa que pra mim era muito importante, porque é o meu propósito, né? Eu entrei na psicologia por causa desse propósito lá atrás, fazendo um trabalho voluntário, que era como que eu vou impactar a vida das pessoas da melhor forma possível. E aí, Gabi, tudo bem? Tudo bem, tô bem. Tudo certo? Tudo Eu tô muito certo. feliz que você topou participar desse Coffee Business aí. É um quadro diferente do canal, né? Bem mais informal do que a gente tá acostumado. Mas me fala então, se apresenta, né? Fala quem você é, o que você faz hoje. Má, super obrigada por ter me chamado, tô super feliz também de estar aqui. Eu sou a Gabi, eu sou psicóloga, tenho 24 anos e hoje eu sou trainee da Alpargatas, né, que é a dona da Havaianas. E assim, acho que hoje eu não posso falar em nome da Alpa, tá? Mas falando um pouco mais do que isso significa pra mim, ter sido trainee, estar sendo trainee, assim, é uma oportunidade incrível pra mim, tipo, de verdade, acho que tá me desenvolvendo muito. Basicamente, até onde eu entendo, tá? Do programa de trainee, é um programa que te forma pra ser liderança da empresa, então a gente passa por muito desenvolvimento, rotação e tudo mais. Então, basicamente, é isso que eu tô fazendo hoje. Uhum. E como você chegou nisso? Tipo assim, você prestou o programa de trainee, você já trabalhava na Alpargatas ou não? Não trabalhava. Eu acho que assim, falando um pouquinho da minha trajetória, tá? Mas eu fui fazer psicologia lá na USP de Ribeirão, apesar de ser de São Paulo. E eu fui fazer fora de São Paulo porque eu realmente queria sair da cidade. Tipo, eu queria sair daqui e explorar novos mundos. Por quê, assim? Porque eu achava que aqui eu ia ficar vivendo mais do mesmo. Tipo, mesma bolha de pessoas, mesma bolha na minha vida, mesmos lugares. E eu acho que isso não ia me fazer crescer. E aí eu falei, não, eu preciso sair e realmente aprender a lidar meio sozinha, assim, com as coisas. E, nossa, mas de verdade, foi uma das melhores decisões que eu tomei, assim. Foi incrível, eu acho que eu cresci muito mesmo, pessoalmente, profissionalmente. Mas o fato de você ter que administrar uma casa, limpar a casa, esses tempos, né, de tipo, tem que ir no mercado, aí você tem que voltar e tem que limpar e tem que fazer tudo dar certo, pagar conta de luz, de internet, de água, tipo, isso tudo me fez crescer muito. Hoje eu tô morando em Limeira, tô fazendo engenharia de produção na Unicamp. E, tipo, é muito louco, porque eu cresci muito, assim. Não é? Antes eu queria fazer poli, e aí eu percebi depois que eu me mudei, que se eu tivesse ficado na casa dos meus pais aqui em São Paulo, eu não ia ter crescido tanto quanto eu cresci. Então, tipo, essa experiência de morar fora, fazer faculdade fora, é muito, muito diferencial, né? Tipo assim, eu sempre encorajo as pessoas a ir pro interior, a sair, porque, mano, muda muito, assim. O que você acha que você mais mudou desde que você saiu? Eu acho que é esse aprender a se virar mesmo. Uhum. Tipo, isso eu mudei muito. Eu acho que antes eu era mais dependente dos meus pais pra tudo. E a hora que você muda essa chavinha, né? Porque é isso que você falou mesmo. E você se vira, eu acho que isso te faz ter mais autonomia sobre a vida, sabe? Tipo, eu me sinto mais responsável pela minha vida, mais liberdade também. Então, de tomar as minhas decisões, de seguir meus caminhos. Não tenho tanto medo, talvez, mais de, tipo, fazer umas coisas diferentes, sabe? Tipo, e se eu for morar em outra cidade? Pra mim isso não é mais um problema. Porque eu já fiz isso uma vez, foi ótimo. Super faria de novo, sabe? Sim. É tipo isso. Mas na sua faculdade, assim, você fez psicologia, então. E por que você decidiu fazer esse curso, assim? Então, quando eu tava no ensino médio, comecei a fazer trabalho voluntário. E aí, era numa escola pública, inclusive perto da minha escola original. E aí eu ia lá, originalmente era pra dar aula de inglês, mas no fim, tipo, eu fazia tudo o que precisavam que eu fizesse. Dava aula de tudo, gente, matemática, português, geografia. O que precisava de mim, eu tava lá fazendo. Eu fiquei 1 ano fazendo esse trabalho voluntário e eu me apaixonei por isso, assim, por ver o impacto que a gente consegue ter na vida das outras pessoas. Por realmente ver a gente fazendo a diferença, sabe? Entender que a gente tem essa possibilidade e, pra mim, essa responsabilidade. Então, a partir daí, eu falei, eu vou fazer alguma coisa que eu consiga continuar impactando as pessoas. E então eu fui para esse lado da saúde, né? E aí eu comecei a pensar em fazer medicina, mas depois eu fui pensando em nutrição também, que é um tema que eu amo, depois psicologia, e aí eu fechei mesmo psicologia, falei, não, gente, é isso. E eu pensava muito na psicologia clínica, né? Que é a psicologia que você chega ali e atende a pessoa no consultório, ou online, enfim. Mas eu também fui mudando um pouquinho nisso na faculdade, assim, ainda amo fazer isso e faço, mas na faculdade eu percebi que existem várias possibilidades de atuação da psicologia, tipo o quê? Jurídica, você atua ali fazendo laudos de perícia, né, então aconteceu alguma coisa, separação de pais,
E aí alguém alega que a outra pessoa tem algum tipo de transtorno. Tem que ter um psicólogo ali, uma psicóloga ali para validar e entender se aquela pessoa tem transtorno mesmo ou não. O que recomendaria, talvez, de boas práticas, enfim, algumas coisas mais nesse sentido. Tem psicologia organizacional do trabalho, que trabalha em organizações, né, sendo empresas, que é o que eu faço hoje, ou não. Então, a pessoa pode trabalhar em ONG, como assistente social, ou, enfim, como psicóloga mesmo da ONG. Ela pode trabalhar, enfim, qualquer tipo mesmo de organização, olhando muito para a gestão de pessoas, né? E tem psicóloga escolar, então você trabalha em escolas e aí, enfim, faz todo o papel de como é que a gente melhora e trabalha a saúde mental dentro desses ambientes. Enfim, então tem, assim, vários tipos de psicologia mesmo. Mas tem alguma que, tipo, as pessoas que estão fazendo psicologia atendem aí por causa do dinheiro ou, tipo, não existe essa questão? Eu acho que existe sim, né? Assim, a psicologia organizacional do trabalho em empresa é a psicologia que tem um retorno financeiro mais, acho que maior e também mais rápido, assim, né? Porque você tá num emprego estável ali, de certa forma, né? Com um trabalho CLT que te dá um salário e você tem uma progressão de carreira ali dentro, um pouco mais desenhada, diferente da psicologia clínica, que você tem que começar a sua clínica, enfim, o seu atendimento, e não tem tanta estabilidade, né? Por exemplo, não existe 13º, né? Não existe pagamento de férias, na hora que a psicóloga tira férias e ela é autônoma, ela não tá recebendo, né? A gente tem isso, né? Tem isso também. Então, e é mais difícil também nessa consolidação do nome da clínica. Então, acho que a organizacional do trabalho em empresa é uma linha que as pessoas vão mais por dinheiro. A social, por exemplo, que é em ONG, na verdade eu falei organizacional, mas é social, ela também tem um retorno mais instável também, porque, enfim, a ONG tá lutando ali para sobreviver, né? Então o salário dessa pessoa também é um pouco mais delicado, vamos dizer assim. Então, enfim, é isso, assim. Mas essa psicologia pro lado, tipo, das organizações, foi algo que você na faculdade se identificou muito ou foi depois da faculdade? Foi na faculdade e na USP de Ribeirão, que foi onde eu fiz, não era tão comum assim as pessoas irem para psicologia organizacional do trabalho em empresas. Eu acho que existia um preconceito também com isso. Inclusive, eu ouvia muito, e até já falei isso, gente, de psicóloga de RH não é psicóloga. mas hoje eu mudei totalmente meu pensamento na faculdade mesmo, porque tinha uma empresa júnior lá de psicologia, que também não é uma coisa muito comum, faculdade de psicologia, ou não era, acho que hoje já está sendo mais, e trabalhava com gestão de pessoas. E aí apesar de todo esse preconceito que eu tinha, as pessoas lá eram muito animadas, e aí eu falei, eu quero entrar nessa empresa júnior e ver o que é, sabe? Por que as pessoas não estão tão animadas, tão engajadas, o que elas fazem? E aí eu entrei e eu também me apaixonei, virei uma dessas também, engajadas, apaixonadas, por gestão de pessoas, né? Que é trabalhar com pessoas dentro de uma organização. Que é trabalhar com pessoas dentro de uma organização, pensando em como que elas vão se sentir melhor lá dentro, como é que elas vão desempenhar melhor lá dentro, da melhor forma para a empresa, mas também da melhor forma para elas. Então, eu entendo que a gente ainda tem um papel muito grande de fazer a diferença na vida das pessoas dentro desse ambiente, que é uma coisa que para mim era muito importante, porque é o meu propósito, né? Eu entrei na psicologia por causa desse propósito lá atrás, fazendo um trabalho voluntário, que era como que eu vou impactar a vida das pessoas da melhor forma possível. Então, quando eu fui para a empresa, eu entendo que eu continuo podendo fazer isso. E que as pessoas passam a maior parte do tempo trabalhando. Então, que lugar melhor também para eu não conseguir ter esse impacto, se não ali, sabe? Mas como que funciona esse impacto? Então, tipo, você trabalhando na gestão de pessoas, o que essencialmente isso implica? Que atividades você faz? Boa. Então, gestão de pessoas tem várias possibilidades de atuação dentro, tá? Então, a gente tem... Resumindo, assim, né, a gente trabalha com a motivação dos colaboradores, então como é que essas pessoas trabalham de forma mais motivada, e isso vai impactar a empresa, né, porque elas vão trabalhar melhor, vamos dizer assim, mas impacta elas também, porque, gente, você fazer uma coisa que você não tá motivada, você não gosta, é muito difícil. Então existe todo um trabalho em volta disso, que quando eu vou traduzir para a linguagem empresarial, tá muito voltada para a cultura organizacional, né, então que tipo de cultura a gente tem nesse lugar de trabalho? Como que é trabalhar nesse ambiente? Como que é fazer esse trabalho mesmo. Então, aí eu entro também um pouco em relação de liderança e liderado. Como é que essa liderança mentora essas pessoas, que tipo de feedback essa pessoa dá, né? Assim, a pessoa está sendo
tá recebendo um feedback sobre o que ela tá fazendo, né? Porque isso é importante também pra minha motivação, pra eu entender se eu tô indo bem, se eu não tô indo bem, o que eu preciso melhorar. Então, eu tô falando de motivação, cultura organizacional, mas eu também entro um pouco em preparo da liderança, desenvolvimento de pessoas, porque a pessoa pode se desmotivar por não gostar, mas ela pode se desmotivar porque ela não sabe fazer e ela se sente incapaz de fazer. Então, como é que eu capacito também as pessoas para isso? Então, tem essa parte de desenvolvimento de pessoas, tem a parte de recrutamento e seleção de pessoas, né? Então, como é que eu trago também para cá pessoas que, tem um potencial e que eu quero desenvolver, e pessoas que, também tenham um fit já com esse lugar, porque isso vai ser bom para a empresa, vai ser bom para elas, né? Porque se eu trago uma pessoa também que não tem tanto fit com esse lugar, a pessoa também vai se sentir insatisfeita. Então, enfim, tem várias coisas, né, dentro disso que eu posso trabalhar. E aí, acho que vou só fechar com uma última parte, que é a carreira dessas pessoas lá dentro, né? Então, eu preciso olhar para como que essas pessoas, quais as possibilidades que as pessoas têm para crescer. E eu preciso pensar sobre isso na empresa, fazer isso de uma forma estratégica. E isso para a empresa e para as pessoas também. Para elas terem um crescimento de carreira ali dentro, para ser legal, né? Para as pessoas trabalharem, ser vantajoso também, para elas terem esse retorno. Então, como é que elas estão sendo recompensadas, tudo isso entra em gestão de pessoas. Entendi, mas como psicóloga, o que isso, tipo, te agrega nesse sentido? Então, eu imagino que gestão de pessoas é um mercado muito amplo e que tem muitas pessoas de diferentes profissões exercendo, né, essas atividades, ramos aí que você falou. Como uma pessoa que se formou em psicologia atua nisso? Tipo, qual o diferencial dela? Boa. Eu acho que tem psicólogos, tá, que falam que só tem que estar em gestão de pessoas. Eu acho que tem psicólogos que acham que só pode estar em gestão de pessoas, também psicólogos. E eu não acho isso, tá? Eu acho que esse mix de pessoas, de backgrounds diferentes, com áreas diferentes de formação, é justamente o que faz a área ser tão potente, né? Então, assim, eu acho que tem que ter esse mix. Mas o que eu acho que é a diferença do psicólogo dentro desse ambiente é que a gente vai conseguir, talvez, né? Mas espero que sim, ter uma visão mais humana e conseguir trazer esses interesses do ser humano para o jogo também. Então, por exemplo, eu trabalhei muito com recrutamento e seleção. E, para mim, trabalhar com recrutamento e seleção não pode ser somente tirar pedido. Tipo assim, essa vaga, então vai ser essa, vou procurar a pessoa e acabou. É isso que você quer? Mais um pedido, tô te retornando. Pastel. Não é isso. Para mim, tem que ser uma coisa pensada os interesses das pessoas que eu tô contratando também. E que os interesses das pessoas que estão me pedindo. Então, assim, se eu tô achando um candidato, por exemplo, que ele não tem exatamente todos os requisitos, mas ele tem muito potencial, pra eu conseguir fazer esse equilíbrio entre potencial e desempenho e também mostrar pro contratador por que essa pessoa vale a pena também. Tipo, defender esses interesses dessa pessoa também, sabe? Fazer desse recrutamento um recrutamento ativo, um recrutamento com a minha voz nisso, pensando no ser humano, sabe? Então, teve já casos, por exemplo, de que a posição exige inglês. É meu papel questionar, essa vaga vai ter que usar inglês ou não? Porque o inglês vai limitar a minha busca para pessoas que hoje são da elite brasileira. E eu não gostaria de limitar essa busca para a elite brasileira, eu gostaria de abranger mais pessoas, porque eu tenho certeza que tem pessoas também com potencial que a gente pode desenvolver aqui dentro. Será que eu não posso desenvolver essa pessoa? Será que essa posição realmente precisa de inglês? E aí você questiona, sabe? O meu papel, acho que essa é a diferença, da gente realmente conseguir questionar, de eu conseguir falar, não, mas essa pessoa aqui tem potencial, isso não, talvez não seja tão necessário, vamos tentar trazer essa pessoa? Vai ser bom. Pode ser um match muito interessante. E quando a gente consegue, é muito bom. Mas, assim, isso te traz satisfação em que sentido, assim? Tipo, em que momento você fala, cara, eu me sinto muito realizada com essa profissão que eu tô fazendo hoje? Nesse caso específico, porque é assim que a gente muda a vida das pessoas. Tipo, pessoas que me agradecem até hoje por eu ter colocado elas dentro de empresas que elas não nem imaginavam que iam ter conseguido essa vaga e que eu sei que eu lutei por elas também. É claro que eu não tô deixando o interesse da empresa de lado, mas eu tô fazendo a empresa questionar e abrir um pouco a mente também, o leque, assim, para pessoas mais marginalizadas, pessoas que não têm tanta oportunidade, que não tiveram tanto acesso, porque não a gente não pode ser ativamente responsável por isso enquanto organização. Porque eu acho que, na minha visão, acho que as empresas deveriam ter esse papel, essa responsabilidade social também.
que é um pouco disso, sabe? Então, tá acontecendo um movimento muito grande das empresas agora fazerem isso mesmo. Então, ter programas de trainee, por exemplo, exclusivos e pensando em diversidade, ou vagas exclusivas para diversidade, isso está sendo olhado entre as empresas e assim, não posso te falar com certeza, mas eu imagino muito que essas provocações, esses questionamentos, essas mudanças vieram dentro de gestão de pessoas e principalmente de psicólogos que estavam ali dentro. Entendi. Provavelmente, porque é isso que a gente, eu entendo, né, tem que fazer, assim, acho que isso é o nosso papel. O nosso papel é contribuir para a sociedade também. E como é que eu faço isso dentro de uma empresa? É questionando, é abrindo portas. E assim, a empresa tem um potencial de transformação muito grande, que é uma coisa muito legal também. Pra mim, me brilha muitos olhos, porque na clínica é muito legal, eu amo, mas eu tenho uma atuação em que eu mudo a vida de uma pessoa. E é incrível. Mas é uma pessoa profundamente. Na empresa, eu posso mudar a vida de várias pessoas. Tipo, é um alcance enorme, se você parar pra pensar. Tipo, empresas multinacionais ou empresas nacionais, elas têm alcance no Brasil inteiro, ao redor do mundo. E do ponto de vista de uma pessoa que você comentou que você trabalha com recrutamento e seleção, né? Do ponto de vista de um profissional que tá vendo essas pessoas e questionando, assim, o que você vê que é muito comum, tipo, da parte dos candidatos mesmo, de, tipo, assim, de errar, sabe? Erros comuns que as pessoas cometem quando elas estão aplicando para uma vaga que pode ser super o fit com elas, mas é onde que elas geralmente pecam? Quando a gente fala de processo seletivo, eu gosto de falar 3 coisas principais, sempre, tá? O primeiro ponto é autoconhecimento. A gente tem que se conhecer e saber da sua história para você entender o que você vai falar naquele momento. Porque se eu não sei o que eu vivi direito, porque às vezes isso acontece, a gente vai vivendo no automático, você não para pra pensar. Só que se você não para pra pensar, você também não vai conseguir falar tão bem. Então eu acho que você precisa se autoconhecer, entender qual é a sua história. E o segundo ponto conecta com esse primeiro, que é storytelling. Você tem que saber como você vai falar também, não é só falar. O que você vai falar, como você vai falar, tipo, a forma de contar isso vai importar muito no momento da entrevista, no momento, enfim, da dinâmica, do momento que você estiver ali em contato com essa pessoa que está te recrutando. E o terceiro ponto é estudar sobre a empresa, né? Isso é super clichê, mas, assim, faz muito sentido. Eu acho que as pessoas precisam chegar mostrando interesse, mostrando que elas estão considerando mesmo aquele lugar e procuraram aquele lugar, né? Então, acho que esses são os 3 principais pontos, assim, que eu falaria. Mas essas informações, por exemplo, storytelling é uma coisa que as pessoas geralmente que fazem isso bem, é algo inato delas? Ou tem muita gente que faz curso e, tipo, é o melhor caminho para você aprender essas habilidades? Eu não acho que necessariamente tem que fazer curso, mas eu também não acho que é uma coisa inata. Eu acho que é uma coisa aprendida. Só essa forma de aprendizagem, para mim, não necessariamente precisa ser por meio de cursos. Você pode aprender testando, assim. Eu acho que uma forma muito boa de você aprender é contando pra uma pessoa que você confia. Porque às vezes o jeito como você fala, você tá tão acostumado, a história é sua, né? Pra você tá claro. Mas aí você pega uma outra pessoa te ouvindo e a pessoa vai falar, putz, mas não entendi. Como conectou isso com isso, sabe? Mas o que você quis dizer quando você falou isso? Então, às vezes, compartilhando com uma pessoa de confiança ali, que tem confiança e liberdade o suficiente pra te dar esse feedback de tipo, putz, Gabi, não foi tão claro aqui, isso aqui não entendi, também vai te fazer desenvolver essa habilidade de storytelling, eu acredito. Mas você, então, tá trabalhando nesse mercado já desde que você se formou? Não, desde antes. Desde antes, então, Desde né? antes, na empresa júnior eu trabalhei, mas assim, era empresa júnior, então não é mercado de trabalho em si ainda, mas eu fiquei lá por 3 anos, e aí eu fui cheguei a ser presidente da empresa júnior, depois conselheira. E aí, quando eu saí da empresa júnior, eu falei, gente, eu não quero parar de trabalhar com isso, porque eu amo muito, eu vi esse potencial de impacto, de ajuda também. E aí eu fui para uma startup, lá em Ribeirão mesmo, e eu comecei a trabalhar como estagiária de recrutamento e seleção. E aí eu fiquei lá, mas estávamos na pandemia, e aí eu comecei a perceber que eu não ia mais voltar para Ribeirão. Tipo, não tinha mais como pagar meu apartamento lá. E eu pagava com o meu dinheiro do estágio, então, tipo, imagina que sobrava, tipo, quase nada, assim. E aí eu falei, não, eu vou voltar para São Paulo com tudo. Tipo, mesmo que a pandemia acabe cedo e a gente volte, eu vou transferir para a USP daqui, porque eu não vou mais pagar esse apartamento. E aí eu falei, então, já que eu vou ficar em São Paulo, eu preciso também mudar a minha empresa, porque a minha empresa não pode estar baseada em Ribeirão. Porque se voltar, eu vou ter que ficar indo para Ribeirão. E eu já tinha decidido que eu não ia mais fazer isso. E aí eu vim para uma empresa em São Paulo, que era uma consultoria de recrutamento. E aí eu acho que é muito legal também, assim, não sei nem se é o ponto da conversa, mas só falando que eu acho legal, mas
muda muito também a visão de você trabalhar com recrutamento dentro de uma empresa e trabalhar com recrutamento numa consultoria, né? Porque na consultoria você trabalhava para várias empresas diferentes. Então você tem que saber conversar com o cliente, você tem que saber atender diferentes necessidades, assim, mas assim, você não imagina. Tipo, a primeira vaga que eu fiz foi de desenhista projetista. O que é isso? Nem sei. Então, eu também não sabia. Você tem que se virar, sabe, procurar. Então foi muito interessante também por esse sentido. E eu trabalhei numa área que era global e eu fazia vagas, tipo, pra Europa, Estados Unidos, Ásia. Então foi muito legal também esse ponto para desenvolver línguas. Mas só uma coisa, essas consultorias, tipo, de RH, assim, o que elas fazem, essencialmente? Elas fazem o processo ativo ou não? Fazem. Elas fazem o recrutamento. Porque às vezes as empresas não têm tanta gente para fazer o recrutamento, por exemplo. Então elas preferem contratar uma terceirizada, que seria a consultoria, para fazer. E também, às vezes, são vagas muito estratégicas e muito delicadas que eu preciso de um processo confidencial. Ou eu preciso de um processo mais rápido que a minha área, por olhar várias coisas, porque a área de people olha para muitas coisas. Mesmo a área de recrutamento dentro da empresa, ela olha para muitas coisas. Então, a consultoria é só a vaga daquela que eu tô pedindo, né? Que eu tô pagando. Então, esse é o motivo, né? Pelo qual as consultorias são procuradas, assim. Esses são os motivos, né? Entendi. Mas você não ficou muito tempo nessa área? Não, nessa consultoria não. Na área de recrutamento eu fiquei um pouco mais ainda, porque depois eu fui pra Ambev. Fiquei 1 ano e meio lá. E aí eu tava com recrutamento também, estratégico. Então era também ativo, assim, da gente ir atrás da pessoa. Mas eu também fiquei como business partner lá, que era uma posição que, traduzindo, chama consultoria interna. O nome é meio, não diz muito exatamente o que é, né? Mas é basicamente uma pessoa da área de people, da área de gestão de pessoas, que olha para todos os subsistemas de gestão de pessoas para uma área do negócio, né? Então, por que isso? Porque a área de people, a área de gestão de pessoas, ela faz várias coisas. Recrutamento e seleção, é carreira, é desenvolvimento, é remuneração. E a área do negócio, no meu caso era financeiro, tem vários problemas também. Ela quer resolver vários pontos que envolvem gestão de pessoas, né? Todas as áreas têm várias coisas para envolver gestão de pessoas. Então, assim, a área do financeiro tem 3 vagas abertas, ao mesmo tempo tem que promover 2 pessoas, ao mesmo tempo tá com um problema no salário de uma pessoa que a gente tem que ajustar, ao mesmo tempo tem uma pessoa que tá querendo se movimentar para fora. E, tipo, tudo isso envolve gestão de pessoas. Então, ao invés deles acionarem várias pessoas desse lado, tipo assim, uma para cada área, eles me acionavam, falam, Gabi, tem tudo isso aqui, ó, acontecendo. Me ajuda a resolver? E aí eu acionava a área de pessoas e já bolava um plano de ação envolvendo tudo isso estrategicamente para voltar para a área do negócio. Então isso é uma coisa muito legal, porque você é um ponto de contato, assim, entre a área do negócio e a área de pessoas, e você então tá muito dentro das duas rotinas. E, nossa, aprendi muito, assim, aprendi muito sobre gestão de pessoas, aprendi muito sobre financeiro, né, porque você fica muito dentro dessas áreas. E você também tem uma autonomia para criar projetos para aquela área, pensando em gestão de pessoas, porque você entende as dores, né? Então, assim, você tem eu acho que você tem uma visão mais 360, assim, de gestão de pessoas, é bem legal. É isso, assim, basicamente, então, fiquei fazendo tudo isso, e aí eu entendi, respondendo essa primeira pergunta ali, de como é que eu vim parar com o treino de alpargatas, né? Mas eu entendi que eu queria mesmo ter uma visão mais generalista, porque o recrutamento eu adoro, só que ele é menos generalista do que, por exemplo, uma consultora interna, uma business partner, que olha para todos os subsistemas. E mais do que isso, eu queria entender sobre o negócio como um todo, né? Então, tipo, eu queria entender o que acontecia na ponta, sabe? Como é que se relacionava com o consumidor. Porque, querendo ou não, a área de gestão de pessoas olha para as pessoas da empresa, mas as pessoas fazem outras coisas. Elas estão cuidando do consumidor, elas estão cuidando da venda, elas estão cuidando do financeiro. Então, para eu também ser melhor em gestão de pessoas, eu preciso entender do negócio. E eu comecei a me questionar até se eu queria continuar em gestão de pessoas. Tipo, enfim, foi um momento de questionamento. Falei, não, gente, eu preciso ser generalista, eu quero explorar esse negócio. E aí eu falei, não, o trainee faz muito sentido pra mim, porque geralmente os trainees são programas mais generalistas mesmo, que te proporcionam essa rotação entre áreas diferentes. E eu escolhi a Alpa porque era uma empresa, e é uma empresa que eu me conecto muito, porque pra mim também não fazia sentido ir pra um lugar que eu não me conectasse, que eu não tivesse esse espaço de atuação, de autonomia, que impactasse as pessoas, porque no fim de tudo, o meu propósito continua sendo impactar as pessoas positivamente, fazer a diferença na vida delas. Então, tipo, eu não podia sair disso. E aí, por isso que eu fui pro treino da Alpa, que é um lugar que eu me identifico muito, que eu continuo tendo essa possibilidade. E
rodei áreas diferentes ali. Então, fui para excelência comercial, olhar para a ponta, né, que é uma coisa que eu queria olhar. Então, olhei para trade marketing, que é a área de olha para o marketing no ponto de venda. Então, como é que a gente vende, sabe? Enfim, tudo isso para me tornar uma profissional mais completa. E agora eu tô também direcionando de novo, voltando aqui para People, para gestão de pessoas, porque, gente, realmente amo isso. E é isso. Hoje eu tô rotacionando em carreira, que é a área que olha para carreira dentro da empresa e tudo mais. E é isso. Mas então você pensa... Fala. Não, é isso. Eu ia te perguntar se você pensa em fazer isso, tipo, pro resto da sua vida, assim, tipo, você ainda tem algum sonho profissional que você quer conquistar? Tenho vários. Quais? Eu amo gestão de pessoas e é o que eu quero seguir, tá? Mas eu quero continuar explorando as diferentes áreas dentro de gestão de pessoas, né? Então eu explorei muito de atração e seleção, de recrutamento, principalmente, mas acho que eu quero explorar outras coisas dentro de atração e seleção ainda, tipo criar programas, olhar para uma estratégia mesmo da área. Eu quero explorar a área de carreira mais ainda, tipo, então assim, quem sabe sentar numa cadeira dentro dessa área no futuro. Tem a área de desenvolvimento, que acho que é a área que eu menos explorei e que eu também quero explorar. Tipo, eu realmente quero ter uma visão 360 disso. Eu quero muito também conseguir sair do Brasil em algum momento e ter uma vivência internacional, trabalhando dentro de gestão de pessoas ainda mais para fora, porque eu acho que muda muita coisa. Por quê? Porque é uma cultura totalmente diferente. São culturas muito diferentes. Então, a forma como você faz a gestão de pessoas nesses lugares também vai ter que ser diferente. É claro que, assim, as partes de teoria do que né, do que são essas áreas não muda, mas a forma como você aplica isso vai mudar muito, porque não adianta eu pegar práticas de bem-estar do Brasil e aplicar na Europa, porque é uma cultura totalmente diferente. Às vezes eles não vão entender isso como bem-estar. Mas você sente que, tipo, o fato de você lidar com pessoas, então, essencialmente são conflitos, são criados, geralmente tem diversas razões por causa disso, mas você sente que isso passa um pouco pra você? Tipo, eu imagino que deva causar muito estresse estar sempre resolvendo conflitos, né? De outras pessoas ainda, nem são seus. Então, tipo, você sente que chega muito em você ou você... Como que você lida com isso? Má, eu acho que... É uma ótima pergunta, porque eu tô pensando aqui, eu tava pensando em responder sim, depois não, mas vou explicar. Eu acho que assim, como business partner, que era quando eu era consultora interna, chegava muito mais, porque eu tava ali realmente para ajudar a resolver as questões da área e criar outras formas estratégicas também ali com base nos pontos de dor, né? Então, eu acho que chegava e eu adoro. Tipo, pra mim, eu acho ótimo, porque, né? Não que eu acho ótimo ter conflitos, tá? Mas eu acho que é muito bom ter essas possibilidades de ajudar as pessoas resolvendo esses pontos. Então, tipo, quando a gente trabalha, resolve em cima, eu me sinto muito feliz. Tipo, eu me sinto... Eu me sinto gratificada. Gratificada, não. Sinto grata, assim. Sinto uma gratificação. Por quê? Porque eu sinto que eu consegui ajudar as pessoas, consegui impactar nessas pessoas, reduzindo esse conflito. Então, ainda assim, tá dentro do que eu quero fazer, assim como o meu trabalho de vida. Mas hoje, que eu não tô exatamente como business partner, né? Eu não acho que chega tanto conflito, assim, pra mim. Hoje, acho que não. Mas eu não vejo isso como problema, é o que eu te falei. Tipo, eu acho que eu tenho prazer mesmo em resolver essas coisas. Então, eu vejo como uma coisa positiva. E na clínica, não chega conflitos de outras pessoas, né? Mas acho que tem muito do conteúdo de angústias daquela pessoa ali que você tá atendendo, né? E aí, eu também tenho muito prazer em atender, mas acho que esse é o momento em que talvez as coisas mais vêm pra gente. Porque você não consegue estar ali imparcialmente, assim, imparcial no sentido que você não vai dar opinião pra aquela pessoa, mas você não consegue estar ali totalmente sem absorver nada do que a pessoa tá sentindo também, né? Então, acho que aqui sim é o momento em que eu acho que a gente mais sente também. E por isso que toda psicóloga tem que fazer terapia também, toda psicóloga faz supervisão, né, que é conversar com outras psicólogas sobre os casos. Tipo, isso é uma prática que a gente tem que fazer e isso ajuda muito também a conseguir entender o que é angústia sua e o que é angústia da pessoa e conseguir tentar separar um pouquinho mais isso depois da sessão. Mas em questão, tipo, eu imagino que deva ter muitos cargos diferentes, né? Então tem muitos ramos, muitos setores. Tipo, sabe me explicar certinho como funciona a ascensão de um profissional dessa área? Então, tipo, a pessoa existe, sei lá, cargo de analista, como funciona isso? Existe, Má. Geralmente na indústria, né, que
que é onde eu trabalho, assim, no mercado de trabalho de indústria, os cargos são os mesmos de várias áreas diferentes, né? Então, por exemplo, dentro do marketing, assim como dentro de gestão de pessoas, a gente tem analista júnior, depois analista pleno, depois analista sênior, depois especialista ou coordenador, dependendo se você tem uma pessoa ali reportando para você, né, um time ou não. E depois você vai crescendo, então, gerente júnior, gerente pleno, gerente sênior, aí diretoria e depois vice-presidência. Geralmente, os cargos são tem essa estrutura. Não necessariamente a pessoa vai fazer uma escadinha ali naquela coisa apenas, né? Na verdade, hoje a carreira é muito mais plural do que isso. Inclusive, tem uma tendência aí para os próximos anos que chama Talent Portfolio, que é tipo um portfólio de talento ao invés de um pipeline de talentos. Que significa o quê? Ao invés de você ter pessoas prontas para as cadeiras numa escada, assim, é você ter pessoas, nem é pessoas, é por experiências e competências. Então, tipo, quais competências as pessoas têm e o que essas competências permitem que ela possa fazer, o que ela quer desenvolver com base nessas competências, e isso pode guiar o caminho dela. Isso é muito mais, tô fazendo assim, ó, tipo, uma carreira assim, sabe? Tipo, você tá em people, aí você vai pra outra área, aí você vai pra marketing, aí de marketing você vai pro financeiro, e tipo, tá tudo bem, sabe? Cada vez mais hoje as carreiras são transversais, e eu acho isso muito bom. E por isso também que eu acho muito bom ter pessoas com backgrounds diferentes dentro da mesma área. Acho que isso só agrega, assim, cada vez que você tem competências mais plurais, eu acho que isso agrega muito, dependendo da área, da carreira, do tipo de carreira que você quer seguir, né? Assim, se você quer seguir uma carreira generalista, que é, por exemplo, a que eu quero seguir, é muito bom ter essas competências de fontes diferentes, assim, de áreas diferentes, de visões diferentes, de experiências diferentes. Eu acho que agrega muito. E o que você sente que falta hoje em dia, tipo, nos profissionais que atuam nisso, assim? Em gestão de pessoas? Eu acho que ainda falta muito uma competência analítica. Acho que isso é bem falado, assim, dentro de gestão de pessoas. E isso, pra mim, também só mostra como a gente tem que ter pessoas com backgrounds diferentes mesmo. Mas por quê, né? Eu acho que antes, gestão de pessoas nem chamava gestão de pessoas, chamava recursos humanos, né? Que é o nome mais comum. Mas essa nomenclatura mudou, principalmente porque esse olhar de pessoas apenas como recursos não cabe mais hoje. A gente não olha para a pessoa só como recurso, a gente olha para a pessoa como ser humano, né? A gente faz uma gestão de como as pessoas estão, etc, do que eu já falei aqui. Mas quando era só RH, a área era muito careta, assim. Tipo, era só processinho e só tirar pedido lá do recrutamento e departamento pessoal e fazer a folha de pagamento e só, assim, vamos dizer assim, tá? E aí as pessoas faziam as coisas só com base nisso e acho que não ficavam muito, tipo, não tinham inteligência por trás dessa área. E essa inteligência vem da análise de dados. Que é assim, ó, hoje a minha empresa tá com X pessoas aptas para serem promovidas, X pessoas que não estão performando tão bem e Y pessoas que estão dentro do esperado na performance. Tudo que eu vou fazer para gerir essas pessoas precisa partir dessa análise, por exemplo. Então, assim, quem tem que ser promovido, como é que eu vou promover essas pessoas? Eu preciso traçar plano de ação para isso acontecer, porque elas estão aptas, senão a gente perde elas para outras empresas também, senão elas ficam insatisfeitas, senão, enfim, várias coisas podem acontecer. As pessoas que não estão performando bem, o que eu vou fazer para reverter esse cenário? Eu preciso criar um plano de desenvolvimento para essas pessoas, eu preciso criar um plano de reversão dessas pessoas, eu preciso entender o que está acontecendo, será que a liderança não está sendo uma boa liderança? Então, e quem está dentro do esperado, da mesma forma, elas também precisam ser desenvolvidas para poder estarem aptas para serem promovidas. Eu tô falando isso de uma perspectiva de carreira, mas recrutamento. Antes se recrutava só o que a pessoa quer e ponto. Agora, eu tô tentando fazer isso de uma maneira mais inteligente. Então, a gente tem inteligência artificial dentro das plataformas de recrutamento que operacionalizam o trabalho, fazem o trabalho operacional, enquanto a gente consegue olhar mais para a estratégia, e aí eu consigo pensar e falar, putz, acho que a gente pode ir para uma posição olhando para a diversidade. Por quê? Porque o resto da minha empresa aqui, ó, nessa área, tá faltando diversidade. Mas eu só falei isso olhando para dados. Então, enfim, eu acho que antes, quando era só RH, não tinha essa análise de dados, não tinha essa inteligência. Então, acho que isso é uma coisa que ainda falta muito, apesar de, sim, já tá tendo um movimento enorme para mudar isso, mas eu acho que isso ainda falta. E do ponto de vista de uma pessoa que está na faculdade, então, lembrando até da sua época de faculdade, você faria algo durante o período da sua graduação que você sente que poderia ter te ajudado mais a se preparar para esse mercado? Eu acho, que sim, tá? Eu fiz um curso, não sei se eu posso falar aqui, mas acho que eu vou falar, porque inclusive eles vão ficar bem felizes, mas chama um curso da BTC, que chama General Business Program,
Ah, eu sei qual é. É muito bom. Ele é muito bom, mas assim, eu só descobri ele depois, e eu fiz ele esse ano, inclusive, mas que é um curso que fala sobre business de um jeito, tipo, de uma maneira geral. Então, assim, ensina sobre finanças, valuation até, tipo, marketing, comunicação, soft skills dentro disso. Então, assim, eu acho que na faculdade eu fiquei muito dentro de gestão de pessoas apenas. E hoje, assim, já tô falando tudo sobre isso aqui, né, mas assim, eu acho que essas competências são muito importantes mesmo para a gestão de pessoas. Então, assim, eu preciso ter uma noção de finanças, porque eu vou gerir um orçamento de uma área, eu espero um dia. Então, assim, como é que eu gerencio esse orçamento da melhor forma? Eu preciso entender de um P&L, eu preciso entender como é que, o que dá saving, o que não dá, né? Assim, o quanto que eu posso gastar, eu preciso entender de provisionamento. E eu tô dentro de gestão de pessoas ainda. Eu preciso entender de marketing também, por quê? Porque quando eu vou abrir uma vaga, eu preciso fazer um marketing dessa posição, fazer um marketing da empresa. Como é que eu faço isso da melhor forma? Então, eu teria já começado a olhar para isso na faculdade também, assim, tipo, aberto um pouco mais meu leque, sabe? Já desde a faculdade. Entendi. Mas isso é algo que nas faculdades, assim, acho que você pode falar em relação à sua que você fez. Tem essas oportunidades para os alunos aprenderem? Não, assim... eu acho que assim, o curso de psicologia em si, inclusive, em geral, nem na USP de Ribeirão, tá? Não olhava nem muito para a parte de empresa. Hoje eu acho que já olha mais. E acho que dentre as várias faculdades públicas do Brasil, é uma das que mais olha, inclusive. Então, assim, mas eu sei que, por exemplo, a USP São Paulo olha zero para isso. Não tem empresa júnior, acho que nem deixaram ter, sabe? Tipo, enfim, foi uma confusão, aparentemente. Mas não tem matéria disso. Na minha faculdade já tinha matéria de Psicologia Organizacional do Trabalho, mas só focado em gestão de pessoas, né? E para você expandir isso, você tinha que sair dessa faculdade. Então, eu não fiz esses cursos, mas eu ia pra FEA toda semana ver palestra da FEA que tinha, qualquer coisa. Eu era muito rápida de palestra, inclusive. Toda semana eu tava lá na FEA vendo palestra da FEA. Uhum. Inclusive as empresas iam na FEA, elas não iam na Psico, né? Elas iam na FEA. Uhum. Então eu ia pra FEA também, ver o que tava acontecendo, o que elas estavam fazendo, o que elas estavam falando. Então, assim, eu diria que a faculdade em si não dava essas oportunidades, mas eu acho também que a pessoa precisa sair dessa bolha, ela precisa explorar, ela precisa ir atrás, sabe? De outras faculdades, de outros lugares, assim. Mas seria muito bom que se a faculdade entendesse que esse é um ramo que precisa de outras competências, conseguisse casar essas coisas, sabe? Eu acho que a faculdade poderia também ter uma visão um pouco mais ampla disso. Uhum. Beleza, Gabi. Eu ia te pedir só pra gente finalizar o vídeo, assim, pra você deixar 3 dicas pro universitário. Então, pensa em toda a sua experiência, tudo que se passou hoje, com uma visão até mais madura do mercado, assim, em coisas que a gente, assim, eu incluso que tô numa faculdade, poderia fazer pra ajudar nessa carreira aí, quem tá pensando pra ir pra esse mundo, beleza? Tá bom. Pode falar. Com base em tudo que eu falei também, eu acho que vocês devem ter percebido já que eu acho que é muito importante vocês irem pra outras coisas, outras experiências. A vida universitária, ela é muito mais do que a graduação em si. Acho que você tem que pensar na sua faculdade ali, assim, nas matérias e bem, mas principalmente viver a vida universitária mesmo, que é fazer entidade, sabe, ir para empresa júnior ou ir para outro centro acadêmico, atlético, enfim, o que você se identificar, mas você precisa vivenciar isso. Para seu crescimento pessoal, porque eu acho que você vai crescer muito tendo experiência com diferentes pessoas, tendo que resolver coisas diferentes. Mas 2 também, pro mercado de trabalho, isso é o que conta mais. Conta muito mais do que qual matéria você fez na faculdade. Assim, não dá nem pra comparar, mas pra mim, o que vai importar mais na hora da entrevista é você me mostrar o que você desenvolveu, que competência você usou fazendo o que você tinha que fazer nessas entidades, nessas coisas fora. E isso também me mostra uma proatividade, sabe? Então, eu acho que essa é uma dica, assim, muito importante. Vai explorar outras coisas dentro da sua faculdade, fora da sua faculdade. Então, acho que esse é o segundo ponto, assim. Também é importante que você explore outros hobbies, outras coisas na sua vida. E não só, de novo, para pessoal, mas também para profissional, assim. Tudo isso agrega. No fim, cada vez mais as empresas e a gente, né, assim, recrutadoras, pessoas, a gente quer conhecer vocês como pessoas. Então,
eu quero saber que você é, assim, apaixonada por café e você ajudou a abrir uma cafeteria e aí você mudou a vida de pessoas também fazendo isso, sabe? Tipo, putz, que coisa incrível. Isso não tem nada a ver com a sua faculdade, com a sua formação e tá tudo bem. Tipo, isso faz parte de quem é você. Então, acho que esse é o segundo ponto. E acho que o terceiro ponto é aproveita muito as conexões que vocês fazem. Acho que quando a gente entra no mercado de trabalho, algumas conexões elas não são tão... podem não ser mais tão naturais, porque acho que existe muito uma pressão, sabe? De as pessoas olham pro seu cargo também, não sempre, né? E acho que hoje também cada vez menos, mas nesse momento que a gente está na faculdade, são conexões mais genuínas possíveis na escola, mais genuínas possíveis. Então também acho que aproveitaria muito para criar essas conexões, fortalecer essas conexões, tipo, genuinamente, e depois podem te abrir muitas portas por aí, porque networking realmente faz muita diferença, assim. Isso é uma dica, inclusive, que o primeiro passo que vai além da faculdade, assim. O networking é uma coisa que a gente tem que fazer sempre. Mas na faculdade eu acho que é onde é mais genuíno possível, assim. Então eu também aproveitaria muito isso. Perfeito. Eu queria agradecer sua presença, achei, um papo sensacional, assim, é muito bom falar com pessoas que estão, às vezes, do outro lado, né, a gente, quando está na faculdade, tem muito medo desses processos seletivos, de ser, no fundo, criticado porque a gente ou de levar um não porque acha que é pessoal, porque tem a ver com quem a gente realmente é, então, eu acho que conversar com pessoas assim é sempre muito bom, e amei a sua participação. E é isso, queria agradecer no geral. Eu que agradeço, Má. Também amei o papo e desejo todo sucesso pro podcast. Show. Obrigada. Obrigada. These my dollars make it hurt.